Olá, meu nome é Isser, eu sou missionária de Missões Nacionais, trabalhando no Colégio Batista de Carolina, o Colégio Missionário, o Colégio dos Batistas Brasileiros. E você está no canal de Missões Nacionais, no quadro Na Missão. Não se esqueça de se inscrever no canal de Missões Nacionais, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com outras pessoas e também ativar o sininho para as notificações. Hoje eu quero compartilhar com você um pouquinho da minha história, do meu chamado missionário, como eu cheguei até o campo missionário. Eu cresci num lar cristão e eu costumo dizer que aos 11 anos duas coisas muito importantes aconteceram. A primeira delas foi o meu batismo, foi quando eu professei publicamente a minha fé por Cristo Jesus, foi quando eu entendi quem Jesus era e então decidi tornar público a minha decisão. E a segunda coisa foi que eu comecei também aos 11 anos a estudar balé, a fazer aulas de balé clássico no projeto da prefeitura na minha cidade. E foram duas coisas muito importantes, porque a partir dali eu comecei a ter um crescimento nas duas áreas, espiritualmente e também um crescimento dentro do balé. Aos 13 anos foi quando eu tive o meu primeiro contato com missões de fato. Nós iríamos receber na nossa região, no interior de São Paulo, a primeira Operação Jesus Transforma do estado de São Paulo, a primeira Transpaulista. E foi aí que eu tive o primeiro contato com missões. Eu me lembro que nessa ocasião eu fiquei na minha cidade mesmo, porque a nossa igreja recebeu uma equipe de missões, nossa igreja recebeu uma missionária para continuar os trabalhos posteriormente. E durante os 15 dias da operação missionária, eu fiz a minha mala, fui para a igreja, fiquei os 15 dias com a equipe, dormindo na igreja, comendo junto com toda a equipe. Eu participei de fato dessa operação missionária. Depois que acabou os 15 dias, a missionária continuou por aqui e eu continuei então caminhando com ela, fazendo estudo bíblico, cultos na nossa congregação, fazendo reuniões das mensageiras do rei, trabalho com as crianças. Eu caí de cabeça em missões e me envolvi grandemente com a obra missionária na minha cidade e caminhei junto com ela. A partir daí, todos os meses de julho, durante as férias escolares, eu passei a participar das operações missionárias Jesus Transforma. Então eu participei da primeira, participei da segunda, participei da terceira, sempre acompanhada de um adulto. Quando chegou na quarta operação missionária, eu tinha 16 anos e aí eu já podia ir sozinha, não precisava de um acompanhamento de um adulto. Nas operações missionárias anteriores, eu lembro que eu sempre ia junto com a missionária. Por quê? Porque ela já me conhecia, meus pais também já conheciam ela, então a gente sempre tinha essa confiança de estarmos juntos viajando durante 15 dias. Na quarta operação missionária, ela não participaria. E aí então eu continuava com o desejo de participar da operação missionária. Foi quando eu olhei e falei assim, bom, agora eu já posso ir sozinha. Então, nesse ano, eu não vou deixar de participar. Eu também vou. E eu fui então para quarta operação missionária Jesus Transforma no estado de São Paulo, que foi na região litorânea, foi na região de Santos e toda a Baixada Litorânea de São Paulo. Eu me recordo que eu estava com frio na barriga muito grande, porque era a primeira viagem missionária sozinha, mas eu não deixei de participar. Quando eu cheguei na igreja, nossa equipe foi recepcionada de uma maneira muito linda, muito carinhosa por todos os irmãos. Já era tarde da noite, nós tivemos um café, um lanche da noite maravilhoso, uma recepção muito amorosa. E na manhã seguinte, quando nós nos apresentamos para a equipe, para as pessoas que caminhariam conosco, eu me lembro que eu me apresentei da seguinte maneira: falei o meu nome, a minha idade, de onde eu era e falei que aquela era a minha quarta operação missionária. E algo muito engraçado e que me marca até hoje é que o pastor, que era líder da nossa equipe, quando ele ouviu que era a minha quarta operação missionária, ele virou para mim e falou assim: menina, você é missionária. E eu falei assim: não, pastor, eu não sou missionária.
E ele virou para mim e falou assim: olha, essa é a 4ª operação missionária Jesus Transforma aqui no estado de São Paulo. E é a sua 4ª operação missionária. E você vem me dizer que você não é missionária? Você é missionária. E durante os 15 dias daquela missão, ele passou me falando: você é missionária, e eu brigando com ele, né, no bom sentido, falando: não, pastor, eu não sou missionária. Passei os 15 dias lutando com isso. Quando chegou no final, naquele lindo culto da vitória, que a gente sempre celebra todas as vidas que foram alcançadas, que a gente junta todas as equipes e tem aquele momento de gratidão ao Senhor. Claro, durante o apelo missionário, né, foi feito o pastor que pregou fez um apelo missionário e eu não tive como me conter. O Senhor estava me chamando sim para a obra missionária. Então, aos 16 anos, no ano de 2011, foi quando eu entendi de fato o meu chamado missionário. Foram realmente experiências maravilhosas e muito impactantes para mim durante toda aquela viagem, durante os 15 dias de trabalho missionário. E aí então, quando chegou ao final, no culto da vitória, aquele lindo culto onde a gente celebra todas as vidas alcançadas, todo o trabalho que foi realizado em todos os locais, o pastor que pregou, ele fez o apelo missionário e eu não pude me conter. O Senhor estava me chamando para a obra missionária. Então, aos 16 anos, no ano de 2011, foi quando eu entendi de fato o meu chamado missionário. Eu retornei para casa, conversei com os meus pais, conversei com o meu pastor, todos me apoiaram. Terminei os meus estudos, terminei o ensino médio e após terminar o ensino médio, eu entendi que era o momento ainda de eu continuar estudando. E o Senhor então me permitiu fazer uma faculdade. Foi quando eu estudei, cursei os 4 anos de graduação em bacharel em educação física. Durante esse período da faculdade, eu não deixei de me envolver com missões, não deixei de servir tanto na igreja quanto das nossas ações missionárias. Eu continuei me envolvendo, continuei trabalhando para o reino, para a obra do Senhor. E eu me recordo que no último ano da faculdade, o Senhor começou a preparar o meu coração para algo novo que viria. No ano de 2015, eu participei mais uma vez da operação missionária e nesse ano foi na região de Presidente Prudente, uma região que eu já conheço, uma região da minha família, e eu fiquei numa igreja de pessoas queridas, de pessoas conhecidas, e depois de um dos cultos de domingo à noite, a gente recebeu um missionário em que ele deu o testemunho missionário dele, e eu me lembro que naquele culto inteiro eu só conseguia ouvir o testemunho missionário e chorar e pensar: meu Deus, eu estou fazendo tão pouco. E ao final daquele culto, um pastor que estava visitando a igreja, um pastor que havia pastoreado minha mãe na juventude dela, ele me encontrou e ele não me disse mais nada, a não ser: menina, o que você está esperando para ir para o campo missionário? E eu sabia que não era simplesmente aquele pastor falando, era Deus falando comigo. E eu só pude chorar e desde aquele dia eu comecei a dizer: Senhor, tudo bem, quando o Senhor me mandar, eu vou. Existia uma dúvida muito grande no meu coração. Eu tinha a certeza de que o Senhor me queria no campo missionário, de que no tempo certo eu iria efetivamente para missões, eu viveria efetivamente para missões. Mas ao mesmo tempo eu tinha a certeza que Deus me usaria também na dança, através do balé. Desde quando eu comecei o balé aos 11 anos, eu comecei como aluna num projeto público. Um ano depois eu ganhei uma bolsa de estudos para uma escola particular, e nessa escola minha professora me trouxe para perto e começou a me ensinar também a dar aulas de balé. Então, ainda com pouco tempo de balé, eu comecei a auxiliá-la nas turmas mais novas, comecei a também ajudá-la a dar aula e fui aprendendo essa vocação, esse trabalho de ser professora de balé, e é algo que eu sempre amei, que sempre esteve no meu coração. E algo que o Senhor também, em um momento de oração com as minhas amigas e com algumas pessoas mais velhas, o Senhor já havia me falado que Ele me usaria através da dança. Então eu caminhava com essa dúvida no meu coração:
o Senhor me quer em missões, mas também vai me usar através do balé. E eu não enxergava, eu não conseguia imaginar esse casamento. Na verdade, existia uma dúvida e um medo no meu coração. Na verdade, eu tinha medo de, quando o Senhor me chamar para missões, eu vou ter que parar de dançar, eu vou ter que deixar o balé de lado. E existia ainda esse medo no meu coração. Eu me lembro que naquele ano de 2015, o Senhor começou a trabalhar no meu coração em relação a alguns medos. E eu então digo que deixei de brigar e de lutar contra Deus. E naquele ano de 2015 eu disse: Senhor, tudo bem, quando o Senhor quiser me enviar para o campo missionário, eu vou. Eu não tenho medo. Se precisar deixar qualquer coisa, eu deixo. Mas quando o Senhor me chamar, eu vou obedecer. 2015 passou, eu continuei as minhas atividades, continuei fazendo o que estava fazendo, e 2016 chegou. E eu lembro que naquele ano eu estava ainda cursando o último ano da faculdade e o Senhor já estava preparando meu coração para aquilo que viria, para o novo que Ele me levaria a viver. E desde o início do ano Ele já vinha falando algumas coisas ao meu coração a respeito de uso dos dons, serviço ao reino. E durante esse processo em que Deus estava falando ao meu coração e trabalhando algumas questões ainda dentro de mim, eu me lembro que eu conheci e ouvi falar de um projeto missionário, de uma missionária que trabalhava na região da Cracolândia, dando aulas de balé para as crianças que moravam ali na região da Cracolândia. E quando eu ouvi essa notícia, eu me encantei. Eu falei: eu preciso conhecer essa missionária, eu preciso falar com ela, eu preciso saber como que ela conseguiu juntar balé com missões, porque essa era a grande dúvida no meu coração. E eu me lembro que eu fiz contato com ela através do e-mail e eu contei toda a minha história, tanto com o balé quanto com missões. E a minha única pergunta ao final daquele longo e-mail foi: como você conseguiu juntar o balé com missões? Depois ela me respondeu aquele e-mail e a única resposta que ela me deu daquele e-mail gigante foi: minha irmã, sua vida e ministério são respostas de Deus para nós. Quero você aqui no projeto. Eu me desesperei, confesso que eu me desesperei, porque essa não era a resposta que eu esperava ter. Mas eu continuei em contato com ela e agendei uma visita, e foi quando eu conheci o trabalho da Cristolândia, foi quando eu conheci o trabalho do Novos Sonhos na época, e sentei para conversar de novo com a missionária, e ela mais uma vez me disse: irmã, eu quero você aqui. Mas eu ainda estava no último ano da faculdade. Eu me lembro que eu disse para ela: olha, ainda não é possível, o Senhor me permitiu estudar e eu preciso terminar esse curso. Me lembro que era janeiro de 2017, eu fiz a minha colação de grau, e naqueles dias o Senhor vinha trabalhando no meu coração, quebrando alguns paradigmas, algumas coisas que estavam ainda na minha mente. E eu estava planejando a minha vida, estava planejando seguir uma carreira profissional, seguir uma carreira na dança, como bailarina de alguma companhia. Esses eram os meus sonhos, os meus planos. Mas em uma sexta-feira de manhã, eu me lembro que estava fazendo meu devocional, me preparando para ir trabalhar, e eu fiz uma oração, e a partir dali eu digo que o Senhor responde às nossas orações, porque eu fiz uma oração muito sincera. Eu falei: Senhor, estes são os meus planos, os meus sonhos, mas eu preciso que o Senhor me diga claramente. O Senhor sabe que eu sou um pouco lerda para entender algumas coisas, então eu preciso que o Senhor me diga claramente o que eu posso fazer, o que o Senhor quer que eu faça. Eu posso seguir carreira dançando, eu posso seguir e continuar dando aula, ou eu posso para missões. O que o Senhor quer que eu diga, que eu faça. Assim que eu terminei aquela devocional, aquele momento com o Senhor, eu ia trabalhar, ia me preparar para ir trabalhar. Eu peguei o meu celular e tinha uma mensagem no meu celular.
era a mensagem daquela missionária lá em 2016, em que eu já não tinha mais contato, me perguntando a respeito dos meus sonhos, dos meus planos para aquele ano de 2017. E eu falei: oi, tudo bem? Eu terminei minha faculdade, eu estou planejando seguir carreira dançando, ou entrar em alguma companhia. E ela me respondeu, falou assim: olha, eu estou no meu 7º mês de gestação, sou eu quem dou as aulas de balé aqui no projeto e eu preciso de alguém para me substituir. Eu já fiz alguns testes com algumas pessoas e eu preciso de alguém que conheça de balé, mas que seja missionário também. E uma frase que ela falou foi: e Deus me fez lembrar você. Quando ela disse essa frase, Deus me fez lembrar você, eu não tive dúvidas de que era Deus me respondendo a minha oração daquela manhã. E eu só respondi para ela, eu disse: Joana, eu tenho certeza que é de Deus, vamos seguir conversando. E um pouquinho mais de um mês depois daquela data, eu estava chegando em São Paulo para então trabalhar no meu primeiro campo missionário, que foi dando aulas de balé para as crianças que moravam ali na região da Cracolândia, no projeto Novos Sonhos. Então, eu fui em abril de 2017 para o meu primeiro campo missionário. Enquanto eu estava ali como voluntária no projeto Novos Sonhos, nós recebemos um convite para ir passar 2 meses fazendo uma substituição de uma professora, uma missionária que trabalhava no Colégio Batista de Carolina, lá no sul do Maranhão. E em 2018 eu tive a oportunidade de passar 2 meses ali em Carolina, no sul do Maranhão, também dando aulas de balé. E tudo que eu dizia para o Senhor é: Senhor, eu não quero ficar, não me pede para ficar aqui. Mas e tudo isso, com esses medos, eu tinha nas minhas mãos a passagem de ida, a passagem de volta. Eu sabia que dia que eu estaria de volta em São Paulo, de volta às minhas atividades. E eu comecei a mudar a minha oração. Quando esses medos vinham, eu passei a mudar o sentido da oração e eu dizia: Senhor, me mostra então o propósito do porquê que o Senhor me trouxe para cá, para este lugar, mesmo que seja para esses 2 meses. E eu sei que quando chegou o final daquele período em que eu estaria ali em Carolina, eu saí da cidade dizendo: olha, eu estou voltando para São Paulo, eu não sei quando exatamente, eu não sei de que maneira, mas eu sei que eu volto para Carolina, eu retorno para cá no tempo em que o Senhor me permitir. E esse tempo chegou. Eu encerrei o ano de 2018 ainda em São Paulo, ainda como voluntária, e fui em 2019, cheguei no dia 13 de fevereiro de 2019, eu cheguei então em Carolina definitivamente. Deixei os meus sonhos mais uma vez, deixei a minha família agora um pouco mais distante e fui para um campo um pouco mais distante, para Carolina, para o sul do Maranhão, para trabalhar no Colégio Batista. Estou então no Colégio Batista desde 2019, trabalhando sim com o balé, usando sim a educação física e também nós estamos trabalhando com o Aviva, com os adolescentes, né? Essa idade que eu gosto tanto de trabalhar. Tem sido o nosso ministério também ali em Carolina. O Aviva é uma igreja de adolescentes em que nós estamos plantando dentro do Colégio Batista e tem sido uma experiência realmente maravilhosa de ver a nossa geração, de ver uma nova geração conhecendo a Cristo, se rendendo ao Senhor e servindo a Ele. É isso que nós vivemos no Aviva. Nós já tivemos a experiência de fazer batismo no ano de 2021, nesse ano de 2022, nós estamos vendo jovens e adolescentes se rendendo ao Senhor, nós estamos vendo a equipe, os professores do colégio se rendendo ao Senhor e tem sido realmente um tempo maravilhoso. Então eu te convido a se envolver cada vez mais com missões, eu te convido a entregar a sua vida para missões, a entregar todos os seus sonhos, todos os seus talentos, tudo que você tem, os seus recursos para a obra missionária, porque tudo que a gente coloca assim diante do Senhor, Ele não desperdiça nada. Então
Então deixe os seus medos não de lado, mas coloque sim diante do Senhor, para que Ele cuide, para que Ele transforme, para que Ele te dê a paz que excede todo entendimento, para que Ele te dê a direção que Ele tem para você. Ele faz com aqueles que se colocam à disposição. E nós precisamos avançar, nós precisamos conquistar a nossa pátria para Cristo. Então não existe idade, não existe ser novo demais, ser velho demais. O Senhor nos chama para viver os sonhos dele para nossa nação. O Senhor nos chama para conquistar a nossa pátria para Cristo. Eu estou aqui com a camiseta da minha primeira operação missionária. Lá em 2008, aos meus 13 anos, foi quando eu comecei a me envolver com missões. E não parei mais, não quero parar mais. E eu te convido, comece a se envolver com missões, comece a servir ao Senhor. E eu tenho certeza que você não vai querer deixar a caminhada missionária de lado. Que Deus te abençoe.